Olá, eu quero dizer que todos são bem-vindos, né? Eu vou tentar performar da melhor forma possível. Eu sei que esse assunto é um assunto que eu vou tentar ajudar algumas mentes a destravar sobre esse assunto, né? Que algumas mentes não conseguem destravar e fazer correções para muita gente que tem um raciocínio errado em relação a isso. Mas vamos com calma, né? Eu vou tentar. Já é a 10ª tentativa minha de produzir um material com mais acertos, né? Bem claro. Eu vou tentar mais uma vez performar da melhor forma possível para transmitir a mensagem de forma bem simples, que você vai ver. A construção é simples e as, as ideias são bem claras em relação ao que eu vou mostrar. Então a gente vai estar falando sobre assuntos do céu e a gente vai começar a trabalhar a partir dessa passagem do Evangelho de João. Mas antes eu quero fazer essa colocação, né? Eu sei que eu estou metido num cabo de guerra, que é onde tem essa formiguinha aqui, né? E do lado de cá tem essa equipe aqui, né? Então já viu que o cabo de guerra está perdido, né? É difícil. Então, o que, que representa essas fotos aí? Representa todo o ecossistema da internet, né? Você tem super mídias, mídias bem elaboradas, pessoas bem embasadas naquilo que elas trabalham, divulgam e anunciam, né? Elas têm uma base muito forte, né? Então, eu estou me metendo nisso aí, desafiando essa galera e colocando um material que não tem tanta atratividade por ser bem simples, né? A produção dele, não tem nada assim espetaculoso. Eu falei sobre as supermídias e até boto um material um pouco exceção de saco aí, né? É muita coisa para que você observe as supermídias. O pessoal tenta persuadir através dessa mídia com mensagens muito assim, muito eu vejo que é profunda, mas eu sempre vejo os pontos aonde eles chegam e quebra toda a cadeia de harmonia da, como é que eu vou dizer, quebra toda a harmonia da narrativa deles, né? Então a narrativa deles vai abaixo por causa de um detalhe ou outro que mostra que eles não conhecem as escrituras, né? Então eu botei essas duas passagens aqui, essa aqui, né? E essa aqui, você depois dá uma parada no vídeo, né? Você tem esse controle em suas mãos e analisa essas duas passagens, né? A primeira no Salmos diz o seguinte, que é o homem, né, para que Deus venha se lembrar dele, ou pensar nele, ou favorecer ele, né? O homem não é nada. Se de um avião eu olhando para baixo, eu não consigo visualizar o homem, imagine essas pessoas que estudam as galáxias, o universo, né, o sistema solar, tenta, como eu vejo dentro da internet, eles estão avançando em conhecimento, né? Quanto mais de lá da galáxia, né? Como é que você vai considerar o ser humano? Então, né, que é o homem, né, para que Deus lembre dele, né? Mas eu vou te mostrar que Deus lembra da gente, né? E eu vou estar mostrando dentro dessa postagem. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 26, Paulo vai falar que de um só homem, né? Ele falou lá para os gregos lá, né? Falou que de um só homem, né? Deus fez toda a raça humana, né? Então é isso. Que os homens eles tentam dentro da plataforma da internet, né, eles fazem coisas que eles desrespeitam a Deus, né, não, tentam através do seu conhecimento, grupo de pesquisa, tentam fazer um braço forte para poder diminuir a glória de Deus, a existência de Deus, né? Então para mim está mais do que claro que Deus é o Senhor e o soberano sobre todas as coisas, né? Você pode ver isso no raiar do dia, você pode ver isso no próprio ser humano, né? A genialidade da construção do ser humano é uma obra de arte, né? E outras coisas mais que a gente poderia estar comentando. Então, o cabo de guerra é esse aí, né? Dentro de tanto conhecimento bem refinado que tem aí pelo mundo afora, né? Pessoas que são bem consistentes naquilo que eles dizem, naquilo que eles ensinam. Estou enfrentando essa galera aí, que é o King Kong e o Godzilla, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai estar falando sobre
alguns assuntos que é sobre os céus. Então eu vou começar aqui e conforme eu for desenvolvendo, eu vou tentar produzir uma fala mais adequada, né, para que você possa ser nutrido e entender, analisar. Então, certa vez, né, houve um homem que se sentiu atraído pela pessoa de Jesus, que Jesus ativou a curiosidade dele e, e ele ficou impressionado, né, com a pessoa de Jesus. Vou botar aqui na tela rei aqui. Ele ficou impressionado com a pessoa de Jesus e ele chegou para conversar com Jesus e Jesus cortou logo o assunto e foi direto ao que interessava, né? E a gente vai estar vendo isso agora. Eu vou abrir aqui rapidamente aqui, a gente vai ver isso a partir daqui mesmo, né? E depois a gente vai voltar aqui e vai ver mais algumas coisas a respeito desse assunto que a gente está construindo. Então observe comigo, né, essa fala que ele vai ter aqui, ó, vou marcar aqui, daqui até aqui, até o 13, beleza. Então ele vai ter um particular com Jesus, né, num momento reservadíssimo, né, por motivo de medo do grupo dele da época, da sociedade. Ele vai ter num momento bem reservado e vai conversar com Jesus. Se você ler o texto aí, o antes e depois, você vai ver isso daí, que ele foi com cautela até Jesus, né? E Jesus foi logo introduzindo um assunto, não rodeou e falou: ó, Nicodemos, o negócio é o seguinte, eu falo daquilo que eu vi, da onde eu vim, né? Eu sei do que eu estou falando e estou testificando para você. Se eu estou falando de coisas de uma forma que é terrena, que você consegue entender, dando exemplos fáceis, tipo usando um futebol, uma culinária, uma receita de bolo, estou te mostrando uma coisa fácil. Você não entende e nem aceita. Então, se eu começar a falar aqui no versículo 12, aqui, ó, se eu vou falar para você das coisas que eu vi lá no céu, como é que você vai me crer, né? Ninguém veio de lá, ninguém subiu para lá, a não ser aquele que desceu de lá, o Filho do Homem, né? Então Jesus está falando da pessoa dele. O autor do livro de João, ele está redigindo, né, interpretando, assim, passando a ideia de que Jesus foi lá e voltou para lá, né, nesse reino. Então é sobre isso que a gente vai estar falando agora e desenvolvendo. Aí depois vamos voltar aqui de novo para poder fechar a ideia. Então, Jesus falou sobre algumas coisas que pertencia aos céus, né? Então vamos ver aqui no Evangelho de João 14, no 14, versículo 2 aqui, né? Deixa eu fazer dessa forma aqui, talvez fique um pouquinho mais rápido, né? Aqui, nesse versículo 2 aqui, né? Olha só o que Jesus disse. Então, em muitas investidas de ensinamento, Jesus vai estar dando dicas, né? Vai estar falando de forma clara para as pessoas, mas as pessoas não captam, né? E agora é um momento da gente captar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, observe o que Jesus está falando. Na casa do pai dele, né? Quando você tem a sua casa está localizada num lugar, num endereço, e você chega na tua casa, você sabe que tem lá a sua televisãozinha, seu sofá, sua cama, sua cozinha, seu banheiro, os ambientes lá, é a sua casa. E essa é a única, né? Mesmo que você tenha duas ou três, mas você tem essa casa, ela é única, o endereço é único, é a sua casa. Então ele está falando na casa do pai dele. Com isso ele está querendo dizer que ele não vai construir uma nova ordem, vai usar uma arquitetura nova no nosso planeta. Ele não está falando isso, ele está falando na casa do pai dele tem muitas moradas e ele vai preparar lugar para aqueles homens, e não só para aqueles homens, para todo aquele que crê nele, ele vai estar preparando essas moradas, né? Eu não vou explorar muito, falar muito sobre
essa ideia aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas imagine você, a quantidade de estrelas que tem nos céus. Imagine a quantidade de espaço que tem nessa área lá que Deus está, né? Então tem moradas para todos. E no versículo 3 ele fala, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejam vós também. Então você vê que ele está falando de um embarque onde eles vão para lá e vão ficar lá, não tem uma coisa aqui terrena. Então essa ideia aqui, essa leitura, ela já derruba um grupinho aí que fica construindo uma ideia terrena. Você observa isso aqui dentro desse trecho aqui. Mas vamos construir um pouco mais para a gente ir conhecendo e destravando, né, a nossa mente e conhecer um pouco mais. Então a ideia aqui é pegar assuntos do céu, né? O que é a mensagem que Jesus trouxe, né? Então a gente vai agora andar um pouquinho e vamos discutir sobre assuntos dos céus. Então aqui nesse painel, o que eu quero trazer? Eu quero trazer essas 3 perguntas para que você possa se localizar, né? Focar nessas 3 perguntas e ver essa centralização dessa mensagem. Né? Em que consistia a mensagem de Jesus? A gente vai ver isso agora. Em que consistia a mensagem das primeiras comunidades? A gente vai ver isso agora. Em que consistia a mensagem dos apóstolos? A gente vai ver isso agora. Não de forma ampla, mas só vamos ver de forma específica, né? Porque a gente precisa ser específico, né? Então eu vou estar colorindo aqui, ó, e conforme eu for falando, eu vou estar em cima desse tema desenvolvendo. Eu quero começar aqui em Mateus, no capítulo 4, e desenvolver essa parte aqui primeiro. Então, 23. Aqui. Então, vamos observar aqui esse trecho aqui do 23 aqui, ó. Vamos ver o que está escrito aqui. E percorria, né, Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o que Jesus ensinava? Né? O que Jesus ensinava? O que Jesus anunciava? Né? Ele anunciava o evangelho do reino. Né? Isso acho que fica bem claro aí, né? O evangelho do reino. Agora vamos para Mateus capítulo 3, versículo 2. Então observe aqui, a partir do versículo 2, aqui, só o 2, só o 2 mesmo, só o 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então aqui a gente tem um trecho que é o primo de Jesus, que está anunciando a mensagem do reino dos céus, que é chegada. Né? A gente pode ver isso de forma bem clara aqui, né? Que ele anunciava a mensagem do reino, né? Que era chegada, ó, reino dos céus. Então, a mensagem de Jesus e daqueles homens no período de Jesus era a respeito de quê? Do reino. E a gente pode explorar muito mais dentro dos evangelhos, você pode ver isso aí você mesmo na sua casa, você pode ver que tem no próprio livro de Mateus, né? Você pega a partir do capítulo 13, Jesus vai estar falando, o reino dos céus é semelhante a uma viúva que varre a sua casa para poder achar uma moeda que estava perdida, e achando, ela chama as amigas, comemora. O reino dos céus é como um pescador que sai a pescar, joga a rede e ele pega todo tipo de peixe, né? Esse todo tipo de peixe representa nós, ou as pessoas da época dele, né? Pega pessoas A, B, C, classe A, B, C, pessoas preta, branca, amarela, pega pessoas de tudo quanto é jeito, né? O reino dos céus é como um mercador de diamante, né? Ele achou uma pérola tão grande que ele volta para sua casa e vende tudo que tem e possui aquela pérola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, né? Quando planta, depois fica uma flor bem grandona, uma folha bem grandona e os pássaros querem se aninhar ali, né?
como se os pássaros fôssemos nós, né? Então ele dá vários exemplos que a sua mensagem estava centralizada nessa mensagem do reino, né? Era o reino, você vê o reino em todo o tempo. E agora aqui no momento a gente vai ver justamente isso, que no primeiro século, nos primeiros 100 anos, né, as pessoas tinha essa mensagem, né? Tinha essa consistência, né? Consistia nessa mensagem, a mensagem do reino. É o que a gente vai ver agora em, em Colossenses, né? A gente vai ver agora em Colossenses. Então aqui em Colossenses nós vamos ver essa mensagem. Vou abrir aqui rapidamente. Colossenses 1, 12, 12, 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, né, para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você vê aqui que o administrador da época, o apóstolo Paulo, ele estava instruindo as pessoas, né, aquela comunidade, a serem grata porque Deus os transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele está ensinando as comunidades dentro dessa mensagem, centralizando ter essa consistência de gratidão, né? Que eles foram transportados. E a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão dessa mensagem nessa próxima mensagem aqui. Então aqui a gente vai ver em que consistia a mensagem dos apóstolos, né? Vamos ver aqui nessa carta aqui, em Atos. Aqueles dias, aqueles pois que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, depois de Jesus ter ressuscitado, né, ter passado todo o evento, o qual eles já tinham predestinado que seria o evento que era necessário para resgatar toda a humanidade, Jesus vai ficar um período com esses homens, os 11 apóstolos, dando instrução sobre diversos assuntos, né? Claro que a gente não vai ver isso agora. Aqui no momento é só fazer uma nota e perceber que até eles mesmos, eles não estavam seguros em relação a essa mensagem do reino. Tanto que eles fazem a pergunta sobre a mensagem do reino. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Né? Então, Jesus vai dar uma advertência, né, que essa questão pertencia a Deus. Mas o que vai acontecer? Ao longo do desenvolvimento, né, da igreja, eles vão entender o que é o reino, como funciona o reino, e eles vão entender de forma mais clara, né, e esse reino vai ser divulgado dentro das comunidades. E claro que a gente pode ver isso, não sei se a maioria entende isso, mas a igreja ela está selada dentro desse livro aqui, né? Ele começa no capítulo 1 e termina no capítulo 28. E as cartas, as menores, ela está inserida dentro de uma linha de tempo dentro da construção dessa carta, né? Porque conforme eles vão fazendo viagem, vão escrevendo, essas cartas elas são direcionadas dentro dessa linha de tempo do período ocorrido do livro de Atos, né? Então o que a gente pode perceber aqui, né? Que Jesus, né, a mensagem dele consistia na mensagem do reino, o primo de Jesus, né? A primeira comunidade também consistia nessa mensagem do reino.
né, os apóstolos também consistiam com essa mensagem, né? Eles tinham essa mensagem como a mensagem principal da igreja. Vamos ver agora no livro de Atos, mais uma vez, no capítulo 28, lá no final, a gente vai ver uma seguinte questão. Paulo, ele na época dele, ele era considerado como uma pessoa desordeira, né? E ao levar essa mensagem, a sociedade da época dele não interpretou ele de forma errada, conforme ele estava levando essa mensagem, né? Aí, para explicar isso, demora um pouco mais de percepção e tempo. Eu quero ser mais objetivo aqui. Então isso culminou o quê? Culminou em prisão para ele, não foi bem aceito na sua sociedade. Aí depois, nos últimos anos que ele estava de vida, que ele estava preso, ele ganhou um certo tipo de liberdade e permitiram que ele fosse, de forma assistida, né, morar em determinado local. Aí o que, que ele fez quando ele morou nesse determinado local? Ó, vamos ler no versículo 30 até o 31. Né? E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus e sem impedimento algum. Então, a mensagem de Jesus, a mensagem das comunidades e a mensagem dos apóstolos, como eu disse, a gente está vendo só de forma objetiva aqui, consistia no ensino desse reino. Né? E eu também faço um, um esclarecimento dessa mensagem do reino. Então aqui não tinha necessidade de eu estar fazendo isso, né? Fazendo esse novo apelo, mostrando isso novamente. Você vai ver isso aí algumas vezes lá na frente. Já tem publicações mostrando isso. E eu não vou estar me estendendo muito explicando essas partes aqui, né? Você, conforme você vai passando nas publicações, você vai ver eu explicando essas partes aqui. Eu ainda não acabei essas partes, eu estou em construção, né? Eu tive problema com tecnologia, meu HD apagou todas as mensagens, vou ter que reconstruir tudo de novo, né? E outras coisas, não vale a pena comentar. Então aqui os que estão publicados na internet, né? A autoridade da palavra religiosa, espiritual, isso aí vai te ajudar o quê? Desbloquear, você entender de forma bem comum, em linguagem fácil, né, de entender. Eu levo você a entender a mensagem de Deus como ela é, de forma que você ganhe autonomia, né, liberdade de expressão, você consiga interpretar e entender de uma forma bem fácil, não da minha forma, né, mas você mesmo vai alcançando autonomia, vai interpretando e entendendo. Eu conduzo o público a ter essa liberdade de entendimento, né, para poder compreender melhor a palavra de Deus. Então, eu não vou me estender aqui, porque essa publicação já está na internet. Né? Eu sei que tem algumas coisas que, por exemplo, o meu microfone ele é muito sensível. Né? Eu fiz a publicação do Reino e demora muito, né, fazer esse tipo de trabalho. Aí o ventilador estava ligado, eu não percebi, o áudio saiu com o som do ventilador, ficou horrível, mas mesmo assim eu lancei a publicação, deixei as publicações lá. Num tempo hábil eu vou lá corrigir, né, tirar esse erro. Já tentei de toda quanto é forma tirar aquele som, não consigo, só reproduzindo de novo vai ficar diferente, né? Vou ter que fazer nova publicação e é isso, né? As falhas que estão lá eu tive que deixar para poder ganhar tempo, né? Então, se você for estudando esses assuntos que eu tratei aqui, você vai ver de forma específica lá, né? Cada um tem a sua especificação bem. Eu tento usar a linguagem que todos possam perceber, não da minha maneira, mas da sua maneira, né? Então, voltando aqui. Então, agora a gente vai voltar de novo aqui nessa passagem do livro de João. Eu vou trazer aqui as escrituras para a gente. 3. Então, esse homem sentiu-se atraído por Jesus, né?
e ele ficou curioso em ouvir Jesus e a mensagem devido aos feitos de Jesus, né? Então ele observou que Jesus vinha da parte de Deus, e você lê o texto aí, você vai ver como é que ele respeita Jesus, né? Então Jesus vai cortar logo o assunto, já vai entrar logo no assunto e não vai ficar de blá blá blá, vai dizer direto para ele o que, que era para ele saber, né? Eu vou marcar aqui para a gente ir acompanhando. Então observa que Jesus entra logo no assunto. Aí respondeu e disse-lhe: na verdade, ô Nicodemos, eu te digo que aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Então é imposto uma condição para poder ver esse reino, né? Você vê aqui, ó, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Então por que que eu não consigo ver o reino? É porque eu não nasci de novo. Então é preciso nascer de novo, todos. Seja você PhD, doutorado, nível de faculdade, você está no plano humano, você tem que passar pela mesma triagem que eu passei e que todos vão passar e que os homens do passado passaram. Para poder ver o reino, vai ter que nascer de novo. Aí, né, ele vai e pergunta assim: disse Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar no ventre da sua mãe? Então, Jesus está falando de coisa simples para ele não está entendendo, é uma questão espiritual, né? Aí ele pergunta de uma forma terrena, e Jesus respondeu, aqui no versículo 5, ó. Versículo 5, ele respondeu: ó, na verdade eu te digo, Nicodemos, que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Então qual é a condição para entrar, para ver esse reino? É nascer. Então qual é a condição para nascer? Nascer da água e do espírito. Mas aí tem muita gente que não consegue entender isso. Saber que você precisa nascer da água e do espírito é uma coisa bem diferente de você ter nascido ou de você nascer. Não adianta você querer ser o espertinho e burlar o sistema de Deus. Não é assim. Se você ler ali no capítulo 1, você vai ver ali no versículo 12 ou 11 ou 12 ali, vai estar dizendo assim, ó, que não é o nascimento, né, o sangue, né, pelo sangue, eu sou da família tal, eu já sou de Deus. Ou, eu vou fazer desse jeito aqui, como a maioria fazem, né, na época atual, fazem do jeito que quer. Não adianta, não é desse jeito. Então, é da forma que Deus quer, é da forma que Jesus construiu, é da forma que o Espírito Santo ordenou, e da forma que os apóstolos ensinaram, e da forma que as Escrituras trazem. Se você não nascer de acordo com como está o livro de regras, dizendo como tem que ser feito para nascer, então, infelizmente, você não vai ver, você não vai entrar, ninguém vai entrar. E ninguém vai ver esse reino. Mas então, claro que é um assunto que exige um pouco mais de pesquisa, né, de atenção para que a gente possa fazer da forma correta. E já está colocado lá nas publicações, mas você tem que ir devagar para que você possa entender, né? E aí esse homem ele vai ficar assim: ué, mas como é que eu faço para fazer isso aí entrar? Aí Jesus vai mais uma vez, né? Vamos ver aqui. Opa, é aqui, ó. Aqui. No versículo 6, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Eu ensino lá nas publicações também, que é essa publicação aqui, ó. Vamos ver aqui. Essa publicação aqui, ó. Eu falo sobre autoridade espiritual, né? Eu ensino e mostro que há uma diferença, né, entre entre
que há uma diferença entre E maiúsculo e E minúsculo, né? E maiúsculo é pronome próprio, né? É um pronome de pessoa, é um nome de pessoa. E o é um pronome, é um substantivo próprio, né? Desculpa, o pronome é substantivo próprio, pronome de pessoa, né? E E minúsculo é o substantivo comum para pessoas. Desculpa mais uma vez. O substantivo próprio, que é a letra maiúscula, é para pessoa. E o substantivo comum, né, é usado a letra minúscula. Então tem diferença. Não é uma força, é uma pessoa que está ensinando. A gente consegue ver isso dentro das escrituras, e o Espírito Santo ele é uma pessoa que tem voz, ele atua, ele fala, ele participa, né? Ele conduz. Né? Você vai ver isso dentro das Escrituras, que ele é o autor da construção de vários conceitos dentro da igreja. Né? Mas aí demoraria um pouco mais para estar mostrando isso, e dentro do que eu vou explicando, eu vou mostrando muita coisa que está dentro de coerência, né? Você vai entendendo, assim como você está entendendo algumas coisas até aqui. Então, Jesus vai estar falando aqui no versículo 7 e diante. Então, Jesus vai estar falando do versículo 7 e diante, né? Ele fala para esse homem: ó, não te maravilheis de ter dito, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a questão de nascer do Espírito aqui é uma coisa bem pessoal, né? Então, voltando aqui, a gente vê que o assunto ele se inicia aqui. Jesus, esse homem, né, que era um homem importante na época da sociedade lá com Jesus, você vê que ele vai ter um certo tipo de reserva para poder se encontrar com Jesus. Né? Ele vai ter um discurso lá com Jesus, uma conversa, um bate-papo. Né? E Jesus vai logo entrando logo no assunto e explicando para ele o que interessa, o que ele precisava saber, né? Então Jesus vai dizer assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, né, na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está falando para ele que tem uma condição para entrar dentro do reino que eles esperavam, né? Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, né? E nascer? Aí Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui, nascer da água e do Espírito, eu falo lá numa publicação que o substantivo com E maiúsculo é um pronome próprio, é um nome próprio. Né? E o substantivo com E minúsculo é um substantivo comum, é dito para uma coisa menor, né, com menor significado. Né? Então aqui Jesus está falando do Espírito Santo, que a pessoa para entrar nesse reino, ela tem que, junto com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que vai operar esse novo nascimento. Então não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que os seres humanos querem. Né? Tem que passar por aquela triagem que eu mostrei ainda há pouco, eu vou voltar de novo a comentar, e tem que construir aquilo e entender, né, como o povo lá de Colossenses, né, dá graças a Deus que Deus transportou eles de uma condição para outra. Né? Depois de você rever a postagem, né, você vai entender melhor. Então não é da forma que você quer. E no capítulo 1 aqui, a partir do versículo 9, você pode ler, acho que até o 12, você vai ver a condição que é exigida para poder nascer de novo.
não é uma condição já de herança, não é de sangue, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu vou fazer, é do jeito que Deus quer, é do jeito que o Espírito Santo quer, é do jeito que Deus construiu, o que Jesus trabalhou para poder fazer, que o Espírito Santo ajudou os apóstolos a entender e a construir e a confirmar a mensagem da forma que os apóstolos ensinaram e da forma que está escrito dentro da palavra. Se você não fizer como reza, como manda, como exige as escrituras, fatalmente você vai errar e não vai acertar. Porque uma coisa que a nossa sociedade não entende, uma coisa é você saber que precisa nascer de novo, e a outra coisa que é bem diferente é você nascer de novo. Então você não nasce porque você quer. Você nasce porque você se sujeita à palavra, né? E eu poderia ter muito mais argumento, mas aqui não é o momento. Eu estou fazendo uma coisa que é desnecessária, né? Eu vou lançar mais um vídeo para poder apelar para que você possa fazer essa programação aqui, ó. Eu vou mostrar aqui agora, ó, que você venha fazer essa programação. Essa programação aqui, ó, essa programação. Né? E dentro dessa programação, você vai estar ganhando autonomia, sendo habilitado para poder entender como é que faz para poder entrar nesse reino. E não adianta ninguém forjar, porque não é uma coisa minha, né? E não vai ser do jeito que você quer, vai ser do jeito que está escrito na palavra. E você vai ter autonomia para poder exercer essa efetivação, né? Vai efetivar esse novo nascimento, né? Através da fé, né? Então aqui tem as bases para você poder entender os princípios básicos. Claro que tem muito mais para poder ser tratado. Eu perdi material, né? E eu estou reconstruindo. Não sei quando é que eu vou conseguir concluir isso aqui. Isso aqui, eu não sei. Vou tentar ir trabalhando e ver se eu consigo terminar. Eu estou tentando. Eu sou um homem comum, né? Não tenho nada de especial. Mas eu acredito que todos igualmente, têm que passar, pelo que eu entendo das escrituras, todos têm que passar por essa triagem. Seja você PhD, doutorado, universitário, tenha 5 faculdades, 3 doutorados. Você tem que, assim como eu, como você está num plano terreno, você tem que cumprir essas etapas aqui. Eu falo sobre escassez de tempo. Nós temos tempo, o tempo, conforme ele vai passando, ele vai ficando mais escasso, né? Menos tempo você vai ter. É como você contar de 1 a 10. Aí você chegou até 10, aí você vem reduzindo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Então, tem pessoas que morrem com 15, com 20, com 30, com 70, né, com 90. Mas com certeza não temos humanos com 200 anos. E você não vai chegar a 200 anos, né? Então, seu tempo é cada vez mais escasso conforme o tempo passa. Mas quanto tempo a mais você tem? Você vai correr o risco? Né? É melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando, né? Então, a questão aqui tem urgência, né? Para você poder entender isso. Então, bom, eu acho que eu entreguei o que eu queria entregar. Eu agradeço a sua atenção até agora, né? Te espero na próxima.